Olá a todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos ao quinto e último episódio da série Falando Francamente sobre Gestão. Meu nome é Eunice Vitiello, da Empreendedora e Gestão Empresarial. O programa Falando Francamente sobre Gestão foi criado para levantar temas inovadores de uma forma direta e objetiva e sem rodeios, para falar sobre temas relacionados à gestão. Assine o canal Gestão PME do YouTube e clique na campainha para ser notificado de novos vídeos. Hoje eu estou aqui com os nossos 4 especialistas convidados: Carlos Caparelli da Entendere, especialista em finanças. Olá, pessoal. Márcia Cabral da Aplausos, especialista em varejo e estratégia comercial, bem-vinda. Márcia Nascente, da Nascente Comunicação. Olá. Especialista em cultura de paz e desenvolvimento, bem-vinda. Tieme Yamashita, da Teia Projetos Sociais, precursora do Montanã e caçadora de desperdícios, bem-vinda. Vamos lá, gente. Nesse episódio, nós queremos apresentar um panorama do que serão os negócios do século XXI, considerando um ambiente volátil, incerto e mutável, onde a tecnologia e a comunicação estão revolucionando o mercado e derrubando conceitos que até então construíram o mundo dos negócios que a gente conheceu até hoje. Então, nesse último episódio, nós vamos fazer um bate-bola entre todos os participantes e um overview de tudo que a gente falou nos outros 4 episódios. Se você não viu os episódios anteriores, vá lá e assista desde o primeiro, que tem muito conteúdo importante e que complementa o que a gente está falando aqui hoje. Seguindo a ordem dos episódios anteriores, Carlos, como você vê a gestão financeira eficiente nas empresas, considerando o cenário desafiador de mercado, que temos oscilação de câmbio, medidas econômicas e receio do empresariado? Essa é uma pergunta tão importante quanto complexa. As cabeludas vêm no fim. Falar de medidas econômicas num país como o nosso é sempre muito complicado e complexo, mas enfim. O que eu entendo importante que em relação à posição do gestor financeiro é adequar e compatibilizar ações de curto prazo com o longo prazo. Digo isso pelo seguinte: num momento de dificuldade como o nosso país está vivendo, é natural que haja um movimento no sentido de reduzir despesa, no sentido de você evitar gastos de treinamento, no sentido de você investir menos no seu branding, no sentido de, se você é uma indústria, alocar menos recursos em manutenção, no sentido de você não qualificar a sua mão de obra, visando com isso, claro, você conseguir viabilizar o teu resultado de curto prazo. Qual é o canto da sereia dessa visão de curto prazo? Você destrói valor no longo prazo. Então, o grande desafio do gestor financeiro é ele viabilizar o resultado de curto prazo, que ele é importante e é necessário, porque é ele que viabiliza financeiramente o longo prazo, mas sem que se destrua valor. Então, um olho no curto prazo, dadas as necessidades que são prementes, que são absolutamente necessárias, mas olhando o longo prazo. Tentar conjugar esses dois cenários não é uma atividade simples, mas ela é fundamental e é extremamente importante, sob pena de você ter um bom resultado hoje. Você abre uma champanhe no final do ano e daqui 3 anos você está numa situação não muito agradável. Então, ao gestor financeiro, vai a minha dica de que ele tenha sempre essa visão no curto, mas sem perder o longo prazo. Então, muito cuidado na hora de propor redução drástica de treinamento, muito cuidado na hora de analisar o quanto vai se investir de marketing. Há uma certa ímpeto de querer reduzir para poder garantir o resultado de curto prazo e, claro, bônus, né? Porque, afinal de contas, os executivos eles recebem bônus por atingimento de curto prazo. Mas tome muito cuidado no sentido de não inviabilizar a empresa no longo prazo. Então, o grande desafio é esse, é compatibilizar curto e longo prazo. E uma atitude que vem se questionando muito, né, Carlos, é a do acionista
ou do gestor que não se envolve com o negócio, só vai lá para pegar o dividendo. Que isso não cabe mais no futuro para a perpetuidade das empresas, né? Como é que você vê essa atitude? Tem muita empresa hoje, Eunice, que vincula o bônus de curto prazo ao stock option, por exemplo, que é uma situação onde você ganha uma participação na sociedade, mas você só pode realizar aquele benefício se os resultados de longo prazo forem atingidos. Ou seja, você tem uma parte da sua remuneração retida em função de resultados de longo prazo. Porque se não houver esse equilíbrio, não funciona. Então, os departamentos de recursos humanos têm partido muito para esse tipo de abordagem, de reter bonificação de curto prazo para que ela esteja vinculada ao longo prazo. Particularmente gosto e acredito muito nessa tese. Bacana. Márcia Cabral, quais perspectivas se espreitam com o avanço do comércio eletrônico em detrimento do que sempre se praticou no varejo tradicional? Um pouco a gente já falou sobre isso. O comércio eletrônico virtual ele vai conviver com o comércio, com a compra física, a loja física. A loja física não vai deixar de existir. O comércio eletrônico vai crescer significativamente ainda, há espaço, mas em cima daquilo que a gente disse. A população precisa ser treinada, ela precisa ter acesso à internet, ela precisa ter acesso ao meio de pagamento, seja um cartão, as condições de compra têm que estar mais acessíveis para que ela possa se beneficiar do comércio eletrônico. O que a gente sabe é que é um avanço mesmo. 2 dias atrás saiu uma informação de que o comércio eletrônico no Brasil já está se equiparando ao volume de venda dos shopping centers, ou seja, enquanto você tem um investimento gigantesco para manter os shopping centers, o comércio eletrônico, por ser mais leve, mais livre, ele está crescendo significativamente. Só que não se compara ainda com as lojas pequenas e médias, lojas de rua. Por quê? Porque isso é tudo aquilo que a gente disse. A população ainda precisa delas, ali ainda é o ponto de contato, o ponto de experiência do consumidor. Então, nós vamos ter que conviver com o crescimento, com as novas tecnologias, mas acho que a tendência é ter um equilíbrio. Porque tudo que é exagerado, ele vai ter que entrar no momento de curva de aceitação, de experimentação para saber o que é bom e o que é ruim. Nós vamos conviver com a multicanalidade, com a multidiversidade de marcas, mas eu acredito na questão de que a gente vai vender conveniência para quem quiser comprar e valor que a gente puder gerar para ele. E a gente vai bem ao encontro do assumir o erro, o risco e voltar para trás e rever, refazer, reformar. Exatamente isso, ou seja, a gente não pode ficar refém da tecnologia, a gente vai ter que ser refém de novo do talento humano. É o talento humano que vai dizer o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Com toda a robótica, com toda a tecnologia, com todos os Watsons que vão adivinhar uma série de coisas, ainda precisamos de uma interpretação, ainda precisamos do diálogo, da interação humana para a coisa rodar. Então, vamos aguardar. O futuro está aí para a gente. Página em branco. Não tem receita. Não tem, ponto. Não tem mais, nem resposta pronta. Né? É isso. Márcia Nascente, como você acredita que a cultura da consciência, da humanização e capacidade de adaptação podem contribuir para esse novo panorama em que o comando e controle serão substituídos pelas relações colaborativas? Essa é uma pergunta assim, bem atual e que já está acontecendo, né? Que a flexibilidade, como é que é a adaptação? É claro que a gente tem 6 gerações hoje convivendo profissionalmente e tem, né, a cultura do seu tempo, o contexto, as morais, os hábitos e diferenças de gerações. O que pode ser rico por um lado, pela troca, mas também causar não só conflitos, mas estranheza pela força do hábito. Inclusive, temos gerações que têm bisavô. Outro dia alguém falou assim, não, porque a minha bisavó estava na praia. Quer dizer, é uma pessoa adulta que tem uma bisavó, porque a bisavó tem quase 100 anos. Então, nós temos realmente um momento muito diferente dos outros. Difícil de comparar
há 30 anos atrás, onde a expectativa de vida era bem mais baixa, e isso influencia. Mas também adaptação a uma vida um pouco mais orgânica, né? Em que é preciso colaborar. Como eu falei, a gente vive em relação. Ninguém pode... Só não tem um jeito de viver que é o sozinho na floresta. Vai depender da água, da árvore. Está sempre dependendo. Está sempre em relação a alguma coisa. Então, uma vez que a gente vive em relação, como é que a gente vai tornar, né, a nossa vizinhança melhor, o contato com a comunidade que está acontecendo um problema no bairro? Como é que você vai se agitar para ajudar e cooperar nessa resolução? Como é que você vai trabalhar de uma maneira mais empreendedora, talvez nem de carteira assinada, ou tenha que ter 2, 3 profissões? A gente já vê gente que tem 3 profissões, né? E dando conta, e não é sempre que está garantido aquele CLT. Já se fala há algum tempo, né, que o emprego formal vai deixar de existir. Seremos todos... Então, essas formas, eu acredito que darwinismo social, que eles chamam, né? Mas pela teoria e pelos nossos estudos todos, a criatividade ela é necessária porque junto dela vem a flexibilidade, a adaptação. Se a pessoa ficar resistente a mudanças, ela preferia do outro jeito, ela queria que fosse como há 2 anos atrás, nós hoje convivemos com 3 milhões de pessoas nascendo refugiadas. Como é que a gente convive numa cidade com tudo isso acontecendo sem que a gente se adapte a essa nova realidade? Então, primeira coisa, autoconsciência, autoconhecimento e estar preparado para se movimentar e a mudar e a agir de uma maneira diferente do que vinha agindo, porque estava dando certo lá, sei lá, no final do século passado. Acredito que as redes ajudem e também atrapalhem, né, para o bem e para o mal, a novos comportamentos, mas também a novos estresses, as depressões, a solidão, a um monte de outras coisas, né? Então, todo mundo vai precisar ter um pouco mais de conscientização para a gente conseguir reaprender. Por isso que eu falo, a gente vai ter que olhar lá para a antiguidade para reaprender, inclusive, a conviver de novo, a conviver bem, né? Sem atrito, sem confronto. A sensação que a gente tem é que a gente deu uma voltona, né? Para voltar ao fator humano de novo. Né? As comunidades antigas, todas as pessoas dependiam umas das outras, todas cuidavam das crianças, todas cuidavam da comida, todas cuidavam da defesa, da caça, e a gente foi se isolando, né? E hoje a gente está voltando ao fator humano, né? As tribos e as comunidades. Ou seja, as comunidades estão substituindo as tribos. Exatamente. Até falavam, eu vou fazer só essa parte rapidinho, que nós falamos tanto de mercado. Antigamente o mercado eram os bazares. Né? Durante 4.000 anos. Escambo, quando não tinha gente, dinheiro. Se a gente pensar que muito mais anos nós tínhamos bazares, escambo, troca de objetos por comida, por utensílios, por ferramentas, e isso tudo funcionava de uma maneira bastante circular, né? Uma economia circular e sustentável, colaborativa, né? Que circular, todos cuidavam e cuidavam de algumas práticas assim, até de cozinhar, de fazer sua própria, né? Suas coisas, não depender, lógico, tanto da indústria, porque nem tinha industrialização, mas olha como a gente está tendo que aprender com isso que já era feito no passado. Porque as pessoas se interessaram de novo por coisas como cultivar plantas, fazer hortas, fazer comidas natural, né? Em casa, fazer algum artesanato. Isso está voltando, não é? Mas a gente está falando muito, né, Márcia, na época das empresas generosas, aquelas que entendem que ela impacta uma sociedade, uma comunidade, e que ela tem responsabilidade sobre aquilo que ela faz, que ela vende. Estamos falando de um varejo relevante, que é aquele que de fato vende aquilo que você precisa, na oferta que você precisa e abastece você dentro da sua necessidade.
e estamos falando de voltar a ser simples, a ter uma visão que faça com que você faça bem faça melhor aquilo que você já faz bem, mas cada vez mais simples. Ou seja, é um retorno. Todo menos Se a é gente mais. parar, é o menos é mais, né? Faça melhor aquilo que você já faz bem e que seja E para o simples. E para o bem. Ponto. E use o seu talento para uma visão mais coletiva e menos individualizada. Acho que seria isso, adaptação. Pois é. Agora, Gente, sim. seu comentário. Nas tuas andanças como Tanai, em vários setores da indústria, de serviço, de ONG, como é que você vê o futuro dessas empresas, as preocupações que elas estão tendo e onde você se insere, né, com esse propósito? Eu acho que eu vou pegar muito o gancho do Carlos. Ai, na hora que ele estava falando, dava uma coceira para falar, vou ter que esperar para falar. Mas por quê? Porque é justamente a questão do curto prazo e longo prazo. Retomando o que você falou. E aí, onde eu entro? Quando a gente fala de Motainai, eliminar o desperdício. Quando eu começo a investigar eliminar o desperdício, aí eu vou eliminar os desperdícios e eu vou para o simples, porque é o essencial. Aí, quando eu começo a praticar isso, eu vou chegar numa medida do mínimo necessário e o máximo suficiente. E essa medida é para o curto prazo. E vai sobrar recursos para eu investir para o longo prazo. Então, eu não preciso de mais recursos. À medida que eu realoco, reorganizo. E o que é inovação? Inovação não é você pegar uma coisa nova. Inovação é reorganizar o que você já tem. Isso é inovação. Quando eu penso os recursos que eu tenho e eu reorganizo para saber o mínimo necessário, o máximo suficiente. Então, é reduzir custos, sim, mas com inteligência. Porque não adianta a gente falar assim, olha, vamos cortar os excessos, aí corta os braços e as pernas, depois joga no mar. Isso. Vai morrer afogado. Então, por isso é importante saber o que é desperdício. Quando eu falo de Motainai, identificar o que é de fato desperdício. Aí vai para a prática. Vamos o mínimo necessário, o máximo suficiente. Aí a gente consegue viver com menos, de forma mais simples. Porque o importante é a eficiência e qualidade. Aí vai sobrar recurso, vai sobrar tempo, vai sobrar dinheiro, porque uma vez que você achou essa medida, esse recurso você aloca a longo prazo, que é para o investimento de pessoas, para essa parte estratégica, planejamento. Só assim eu acho que uma empresa consegue sobreviver. Falando aí em futuro, já pegando esse gancho. A sociedade ela já vem modificando as relações de consumo por meio das redes sociais. As startups estão rapidamente mudando a forma de fazer negócios com estruturas ágeis e participativas. O foco agora é a demanda, não mais a marca ou o produto. A tecnologia tem um papel fundamental no processamento de informações que são avaliadas e criam novas redes e conexões, que por sua vez geram inúmeras oportunidades de negócios, que irão promover produtos e serviços que atenderão às necessidades dos consumidores e que eles ainda nem sabem que precisam. Muitas empresas já avaliando qual a sua essência e desenvolvendo negócios para o futuro enquanto desconstroem o seu modelo atual antes que a concorrência o faça. Essa nova ordem demanda um novo tipo de profissional multidisciplinar e que muitas vezes não existe no mercado e precisa ser formado pela empresa dentro da sua nova cultura e do seu novo modelo de gestão. Nesses 5 episódios, a nossa intenção era desmistificar uma série de conceitos que até então só pareciam ser aplicáveis a grandes empresas. Então, eu acredito que agora você já entendeu que a gestão envolve muitos fatores que estão no seu dia a dia, que estão presentes no seu negócio, seja ele de que tamanho for, com quantos funcionários for, e que você pode e deve trabalhar a gestão eficiente da sua empresa para que você consiga viver a longo prazo e tomar decisões assertivas num mundo tão incerto que a gente está vivendo hoje. Entre em contato conosco, faça uma consulta. No descritivo do vídeo você vai encontrar os nossos dados de contato e também um link para você se inscrever e mandar a sua pergunta, a sua dúvida. Conheça também os nossos serviços de treinamento, mentoring, ferramentas
para reconhecimento e motivação. Chegamos ao final aqui do nosso 5º e último episódio do programa, falando francamente sobre gestão. Obrigada a todos por nos acompanharem até aqui e obrigada a todos vocês por abraçarem essa causa. E eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer pontos importantes, tirar dúvidas e desmistificar muitas coisas que se dizem, que são ditas hoje no mercado e que não são modismos, né? São tendências que realmente vão nos levar a um outro patamar de eficiência, mas principalmente de humanização nos negócios. Então, se alguns convidados tiverem mais algum comentário final, uma despedida, a hora é agora. Bom, eu gostaria de... Eu vim para cá achando que eu ia participar de um bate-papo, de fato participei de um bate-papo muito agradável, mas eu saio daqui com... Espero ter compartilhado algumas experiências, mas eu aprendi bastante como não poderia deixar de ser, com profissionais extremamente competentes, experientes e que têm uma competência bastante diferente da minha, então foi uma aula para mim. Agradeço aí pela oportunidade de ter estado aí com vocês nesse período de tempo, foi muito bom. Eu também agradeço a oportunidade de estar com vocês. Colaboro com as palavras do Carlos. Foi uma aula, foi muito bom a nossa troca e acho que a gente sai com algumas dicas de continuar falando sobre os mapas de desperdício, um pouco mais sobre inovação, para a gente continuar esse bate-papo informal e produtivo. Obrigada, Eunice. Obrigado a todos. Também quero agradecer, né, como parceira aí já há muito tempo, né, dessa parceria aí de 6 anos, né, Eunice? E de vários trabalhos compartilhados, assim, que a gente tem valores muito comuns e com o grupo também, em outros trabalhos em conjunto. Então foi um prazer, sempre aprendo, uma troca assim rica, visões, né, que é a tal da diversidade que eu gosto muito. Obrigada. Para mim foi o máximo, adorei, porque eu acho que o digital ele permite o acesso. Nós tivemos acesso aqui, nossa, eu tive um acesso maravilhoso, esse bate-papo, pessoas incríveis. Acesso democrático. Foi. Mas quando a gente gravou, a gente está permitindo acesso para você, para todo mundo. E a hora que você quiser, a hora que você puder, está à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso é usar a tecnologia a nosso favor, não é verdade? Porque vai disparando coisas. E só para fazer um merchan, eu tenho um canal no YouTube, Tia Miyamashita, porque eu também sou digital, e aí é só procurar. Conforme está a descrição do vídeo, meu nome é Tia Miyamashita, tem um canal no YouTube com vídeos toda semana. Bem, agora que você já sabe como nos encontrar, aproveite, se você se inspirou com esse conteúdo, compartilhe, passe adiante. O bacana de compartilhar é que você ajuda outras pessoas que têm a mesma dúvida, a mesma necessidade, que está procurando a mesma informação, e aí a gente torna o conhecimento democrático em rede para todo mundo. E já que você tem lá o link, mande a sua pergunta. Se você quer ver outros conteúdos, diga pra gente o que você quer ver. Dê sua opinião, deixe sua mensagem para a próxima série do Falando Francamente sobre Gestão. Muito obrigada.